Alô galera, aquele abraço. Neste sábado, 4 jogos abriram a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grande jogo, não só do sábado como da própria rodada, aconteceu no Rio, no Maracanã. O líder Palmeiras contra o vice-líder Fluminense, empate em 1 a 1. Aliás, acompanhar os gols aqui, hoje começar com esse golaço, tá na tela pra você, o golaço do Rony de bicicleta, jogada do Dudu pela direita e de bike. O cara vai voltar para São Paulo de bike, o Rony. Golaço do Rony de bicicleta, abrindo o placar no Maracanã, jogada do cruzamento para a área de bicicleta. O Rony acabou marcando aí o gol do Palmeiras, 1 a 0 lá no Maracanã. E depois, cobrança de escanteio para o Fluminense, vamos lá. Cobrança de escanteio e o Manuel de cabeça subiu no segundo andar, botou a bola para a rede. 1 a 1, placar final no Maracanã. Gol de empate aí do Manuel. Depois da cobrança de escanteio do Arias, o Manuel de cabeça, portanto, colocando a bola na rede do Palmeiras. 1 a 1, grande jogo do sábado da rodada. Teve ainda vitórias do Coritiba, que saiu da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, e do Goiás. Avaí e Atlético Goianiense estão se afundando no Z4. E teve também o empate em Fortaleza entre Ceará e Atlético Paranaense em 0 a 0. Alguns times envolvidos aí com a Libertadores, outros envolvidos com a Copa Sul-Americana, alguns poupando titulares, outros não. Palmeiras, por exemplo, eu pensei que fosse poupar titulares contra a equipe do Fluminense, mas jogou com o time principal. No Maracanã empatou em 1 a 1. Foco total do Palmeiras aí no Brasileirão. Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e Inter é o G6. Esse G6 não muda na rodada. Por quê? O Inter, que é o sexto colocado, tem 39 pontos. E o Galo, que é o sétimo colocado, tem 35. Se o Atlético venceu o América no Clássico Mineiro em BH, nesse domingo, no máximo vai a 38. Então, o G6 não se altera. Fala sobre isso, a parte de cima da tabela também, o Z4, a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, pessoal, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, vai lá, é kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho, tá aqui, ó, para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Não pode esquecer, é na kto.com e para receber a bonificação de 20%, o código é Paulinho. Vamos nessa então? Confirmando os jogos deste sábado: Goiás 2, Atlético Goianiense 1 no Clássico Goiano, Coritiba 1, Avaí 0, Fluminense e Palmeiras 1 a 1 e Ceará 0 a 0 com o Atlético Paranaense, os jogos deste sábado. Daqui a pouco eu falo dos jogos de domingo aí também de segunda-feira. Vamos lá, ó. Palmeiras é líder, tem 50 pontos na tabela, 69% de aproveitamento. Com o aproveitamento atual, na 38ª rodada, lá em 13 de novembro, se o Palmeiras mantiver esse aproveitamento, mantendo esse aproveitamento até o final, vai chegar no final da competição com 79 pontos. 7-9. Então a galera que está aqui embaixo, ó, do Fluminense para baixo, querendo bater o Palmeiras, tem que fazer um ponto a mais que o Palmeiras, que é 80. Então a projeção é 80 pontos para ser campeão brasileiro. Fluminense 42, Flamengo 40, Corinthians 39, Atlético Paranaense 39, Inter 39. É o G6, não será alterado, né? Vai ficar inalterado no final da rodada aí. Vou dar uma mordida na língua agora, pessoal. Vai ser fixo aqui esse G6 na rodada, na 24ª aí. O que pode mudar? A primeira posição não muda. Por quê? O Flamengo joga na rodada ainda, no máximo vai a 43. O Palmeiras tem 50. Aliás, o Palmeiras está a 15 rodadas seguidas como líder da competição. Como tem 50 pontos, vai ficar mais duas com certeza. Vai chegar então a 17 rodadas seguidas o Palmeiras como líder do Brasileirão. A segunda posição, atenção, a segunda posição vai terminar a rodada com o Fluminense ou com o Flamengo. Um dos dois vai ser vice-líder. Você vai olhar aqui para a tabela aqui, mas o Coringão também pode ser vice-líder, Paulinho. Pode. Só que o Coringão tem 39 pontos, 11 vitórias. Se vencer o Bragantino segunda-feira à noite em casa, vai a 42 e 12, ok? Empataria com o Fluminense. O problema é o seguinte, pessoal, ó, o saldo do Flu é 10 contra saldo 4 do Corinthians. Até daria, certo? Só que para passar o Fluminense, o Corinthians teria que ganhar por 7 a 0. Então combina que não vai ganhar, né? Então,
Fluminense ou Flamengo, um dos dois termina na segunda posição. Vamos mais adiante aqui, ó. G4, atenção pro G4. Palmeiras e Fluminense nessa rodada, já fecha a rodada com certeza no G4. Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e Inter, 2 desses 4 vão fechar a rodada no G4, fazendo companhia a Palmeiras e também a Fluminense, certo? Vamos aos jogos de domingo aqui, ó. 4 da tarde tem São Paulo e Fortaleza, tem América Mineiro e Atlético Mineiro. É o clássico lá em BH, Clássico Mineiro pelo Campeonato Nacional. 6 da tarde, Flamengo promete colocar time reserva. O Dorival Júnior vai colocar time reserva no clássico com o Botafogo no Engenhão do Newton Santos. E a 6... Vou filmar para mim, por favor, aí, produção. Se é 6h30 ou é 6 aqui, Cuiabá e Santos. 6. Ah, é 6, ó. Então tá, pessoal, ó. 6 horas Botafogo e Flamengo, 6 também, não é 6h30, é 6 horas da tarde, Cuiabá e Santos. Aí na segunda-feira, 8 da noite, tem no Beira-Rio o Inter contra o Juventude. O Inter no G6, Juventude, lanterna, tá no Z4. E às 9h30, o Corinthians está no G4 contra o Bragantino, está tentando se aproximar do G4. Deixa eu passar para a parte de baixo da tabela. Vamos lá, ó, parte de baixo. Juventude, que é a lanterna, com 17 pontos. Atlético Goianiense com 22 e o Avaí com 23. Esses 3 times com certeza fecham a rodada na zona de rebaixamento. O Juventude, inclusive, na lanterna. Por quê? O Juventude pega o Inter segunda-feira à noite no Beira-Rio. Se vencer, vai a 20. O Dragão já tem 22. Então, Juventude vai fechar a rodada como lanterna. Atlético Goianiense, Avaí e Juventude, os 3 fechando no Z4. O quarto time que vai fechar a rodada entre os rebaixados será ou Cuiabá ou Coritiba. Por quê? Por quê? Por quê? Olhem só. Curitiba bateu o Avaí por 1-0 nesse sábado. O Cuiabá joga no domingo 6 da tarde, não 6h30, 6 da tarde em casa contra o Santos. Se o Cuiabá vencer, de 24 vai a 27. Ultrapassa o Coritiba, coloca o Coxa na zona de rebaixamento. Se der empate entre o Cuiabá e Santos, o Cuiabá fecha a rodada entre os rebaixados. Vai ficar entre os rebaixados por quê? Porque empatando vai a 25 pontos e 6 vitórias contra 25 pontos e 7 vitórias do Coritiba. Entenderam? Então, ou o Cuiabá ou o Coritiba. Um dos dois, no final da rodada, faz companhia a Avaí, Atlético Goianiense e Juventude, sendo que o Cuiabá, para sair do Z4 nesta rodada, só se ele vencer o Santos. Se der empate ou vitória do Santos, o Cuiabá fecha a rodada entre os rebaixados aqui para a Série B da próxima temporada. Palmeiras 50 pontos, pessoal. 50 pontos aí projetando 80 para garantir o título. Por enquanto, o balizador da quarta colocação aqui é o Corinthians, ó. 56% de aproveitamento. O Coringão deve fazer, com esse aproveitamento, 64 pontos. Então tem que fazer um ponto a mais. Quem tá para baixo aqui, ó, tem que fazer 65 para ultrapassar o Corinthians. G6, balizador é o Inter. 56% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Inter chegaria na última rodada com 64 pontos. Tá certo? Tá certo, tá certo, sim. Tá certo porque o Furacão acabou entrando aqui. Então é o seguinte, ó. Não é o Inter o balizador, pessoal. A 6ª posição por aproveitamento é do Atlético Paranaense, por aproveitamento. Então o Atlético é o balizador aqui, ó. 54%, certo? O Furacão com esse aproveitamento chegaria a 62 pontos, 62. Então, atenção, atenção. Para título, pontuação de exigência de momento, 80 pontos. Para G4, um a mais que o Corinthians, 65. Para G6, um a mais que o Atlético Paranaense, 63. Esta é a exigência aí para a turma de cima aqui, para título, G4 e G6. Para o rebaixamento, para escapar do rebaixamento, nesse momento, o Coritiba aqui, ó, é o balizador, 34% de aproveitamento, chegaria a 40 pontos, então 41 pontos. Para escapar hoje, nesse momento, 41 pontos para escapar do rebaixamento. Isso aí, fui, tchau, abraço.